Reunião de Pais, segundo bimestre, Jardim B. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos o apoio das famílias nas aulas remotas. Até que possamos estar juntos de forma presencial, é muito importante que possamos continuar estabelecendo vínculos que são imprescindíveis para o aprendizado de nossas crianças. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Clarice Lispector. A importância do brincar. Você sabia que brincar é coisa séria e é fundamental para o desenvolvimento infantil? As crianças não brincam mais. Isso é um fato, uma constatação muito triste. E existe todo um contexto que explica um pouco disso também. Os espaços estão cada vez menores, então essas crianças não estão tendo espaço para poder desenvolver uma brincadeira, estão cada vez mais confinados em lugares fechados durante muito tempo. Os pais também estão sobrecarregados, trabalhando por muitas horas, tem pouquíssimo tempo para estar com essas crianças e para ter um momento de brincadeira com elas, para levarem a algum lugar, ao ar livre, alguma atividade que demande um pouco mais da sua presença. A violência, infelizmente, está cada vez maior, então nós temos medo de deixar as nossas crianças brincar na rua, quase que não se vê isso mais, ainda mais essas crianças mais urbanas. E o brincar, ele até que acontece, mas a qualidade dessa atividade já não é a mesma. Também com o avanço da tecnologia, nós temos muitos dispositivos eletrônicos que têm muito brinquedo, muito jogo. O jogo é muito passivo, então não ocorre uma boa interação. Não que eu seja contra, mas o aumento dessa tecnologia nas mãos da criança tá uma coisa assim assustadora. Então não dá para somente culpar os pais pelo fato dessas crianças não estarem brincando mais. Dizer, então agora eles largaram essa criança com o celular na mão para poder se livrar logo da criança, poder fazer suas atividades. Não é bem por aí. Existe todo um contexto social que justifica um pouco do porquê essas crianças estão brincando menos. É para isso que eu vim aqui também, para poder trazer um pouco mais de sensibilização, conscientização a respeito da importância do brincar no desenvolvimento infantil. Primeiramente, o brincar, ele é um ato criativo. A criatividade é fundamental para o desenvolvimento e para a sobrevivência do homem. A sobrevivência dos povos, ela só acontece porque o ser humano ele tem essa capacidade de criar. Se não tivéssemos isso, se o nosso cérebro só funcionasse repetindo experiências anteriores, o ser humano não seria capaz de se adaptar no mundo. E a criatividade ela é a base para a liberdade, para a transformação, para a formação do senso crítico, raciocínio dessa criança. O brincar tem uma série de benefícios no desenvolvimento infantil. Ele estimula a sensibilidade visual, a sensibilidade auditiva, exercita a imaginação, desenvolve atividades motoras. Também tem forte influência nos comportamentos da criança, então ela aprende a se socializar, a se relacionar com outras pessoas, ela aprende a ter regras. E o brincar, ele constrói novos conhecimentos para uma criança, através dessa experiência. Então é através do brincar que a criança aprende. Aprende valores, aprende comportamentos, aprende a raciocinar, desenvolve a sua solidariedade, a sua empatia. Então, se nós queremos pessoas boas no futuro, pessoas capazes de transformar o nosso futuro, que é o que tanto precisamos, nós precisamos começar com as nossas crianças, permitindo que essas crianças brinquem e experimentem o mundo. A brincadeira, especialmente aqueles jogos dramáticos, então quando a criança brinca da realidade, então brinca de atividades domésticas, brincar de casinha, de carrinho, de profissões mecânico, médico, dentista e outros tipos de fantasias e faz de conta, tudo isso é uma representação do que ela vai viver na sua realidade. Especialmente nos contos de fada, nas fantasias, nós trazemos para esse mundo fantasioso alguns afetos, alguns medos, agressividades que todos nós temos. E dentro dessas histórias, a criança também é capaz de pensar a respeito dessas questões da emoção, pensar a respeito de como resolver algumas questões no campo dos afetos, no campo dos medos. Então também é importante para o equilíbrio emocional dessa criança. Os jogos com regras, olha como é importante uma criança jogar um futebol, um vôlei, uma queimada, um pega-pega. Ali ela vai conhecer as regras. Ela precisa entender que ela tem que respeitar essas regras para poder fazer parte desse contexto, e aí também entra toda a questão da socialização, controle de impulsos. Então ela não pode fazer o que ela quiser,
ela precisa desenvolver esse controle da impulsividade em prol da atividade coletiva. E dentro de tudo isso, ela aprende a fazer tomada de decisões, aprende a desenvolver estratégias, coisas que a gente faz durante toda a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, e a gente começa a aprender isso lá na brincadeira. O brincar, ele estrutura o corpo da criança. O conceito de corpo, ele não é ensinado, ele é vivido. Então, para a gente ter uma organização corporal, uma estruturação desse corpo, é preciso experimentar. Então, tem mãe que acha ruim da criança cair no chão, rolar, fazer sujeira, mas ela precisa disso. A criança precisa ter esse contato, ela precisa se sensibilizar e esse corpo só vai se organizar com o treino. E já é um treino você fazer isso. Uma criança ver um objeto, pegar esse objeto, empurrar o objeto, sabe? Desde pequenininho a gente faz isso. Por isso que jogo de encaixe é legal, por isso que manipular diferentes estruturas, diferentes consistências de objetos é bacana também. Então a criança que pega na areia, a criança que brinca no chão, a criança que sobe em árvore, vai dar uma dimensão espacial também importante, a criança que engatinha, todas essas fases do desenvolvimento infantil são importantes para a estruturação desse corpo. E toda essa organização muscular que é feita a partir desse treinamento, dessa experimentação, vai ser importante para o desenvolvimento das habilidades motoras mais complexas que teremos aí depois na vida adulta. Além disso, gente, o brincar, ele desenvolve a nossa linguagem. Desde bebezinho nós brincamos com os sons. Então nós exploramos a nossa linguagem, nós fazemos o bababá, dadadá, gagagá. Isso é prazeroso para o bebê. Eles fazem isso como uma brincadeira mesmo. Então o balbucio, os jogos vocais. A criança muitas vezes ela ainda não tem a comunicação verbal, mas pelo não verbal ela já faz isso. Crianças que pegam o telefone que ainda não falam, mas elas simulam a situação de estar falando no telefone com o papai, por exemplo. E essas brincadeiras de linguagem, elas vão ficando mais complexas ao decorrer do desenvolvimento dessa criança. Então, temos cantigas, temos aquelas brincadeiras com parlendas, com rimas, com ritmos, melodias, tudo isso envolve o desenvolvimento da linguagem. E olha, gente, o brincar, ele não é aquele monte de atividades que o adulto coloca a criança para fazer. O brincar que é rico, que traz esse conhecimento, que traz desenvolvimento, é quando o brincar ele pode partir da criança. Lógico que essas outras situações são importantes, o adulto ele pode muitas vezes mediar uma brincadeira também, mas o importante é que o adulto possa dar condições para que a criança consiga, que ela tenha a possibilidade de fazer o brincar livre. Então a minha dica de hoje é que você deixe essa criança brincar, você dê condições para ela fazer isso, para que ela consiga explorar esse mundo, convidar você para fazer parte do mundo dela. É muito gostoso quando essa relação acontece. Recadinhos importantes para as famílias. Mantenha a escola informada caso aconteça a troca de endereço ou número de telefone. Rendimento do bimestre. Dentro do horário da reunião, o professor passará a cada responsável presente orientações para aqueles que excederam a quantidade de faltas. Retorno presencial. Ainda não temos previsão para o retorno presencial, porém, esse retorno se dará de forma consciente e gradual, baseando-se nas diretrizes do Plano São Paulo de Retorno. A escola vem se preparando para que todos, sem exceção, estejam protegidos e seguros no momento em que tiver de ocorrer o retorno às atividades escolares presenciais. Após o recesso, conversaremos mais sobre o assunto. Recesso escolar. No período de 5 a 16 de julho, os grupos estarão fechados para o recesso. As aulas remotas serão retomadas no dia 20/7. No dia 19/7, será parada pedagógica. Aproveitem o período para descansar. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Um semestre se passou. Quanto já aprendemos? Nada seria possível sem a participação das famílias. Renovemos nossas energias para o que ainda está por vir, com a certeza de que juntos somos mais fortes. Tenham todos um excelente recesso. Professora Rosana.